Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 4. Na última mensagem desta série, nós falamos sobre como devemos entender perseguições, sofrimentos, que elas só devem acontecer se for por algo bom, ou seja, ninguém tem que sofrer por algo ruim, porque fez algo de errado. As perseguições ou o sofrimento se constituem sempre numa bem-aventurança. Também precisamos responder com fé, ou defendendo a fé, diante das perseguições, dos sofrimentos. Temos que entender que muitas vezes o sofrimento, a provação, ela é propósito de Deus, e o exemplo maior é que o próprio Senhor Jesus foi provado, sofreu, foi perseguido e morreu por causa dos nossos pecados. Agora, no capítulo 4, Pedro vai falar sobre o que se espera do cidadão do céu. O que Deus espera do cidadão do céu. Capítulo 4, aí de 1 Pedro, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Que Deus abençoe sua palavra. Pai, te louvamos por aquilo que o Senhor, ó Deus, separou desta manhã para nós. Que tua palavra viva e eficaz fale mais uma vez ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, no contexto que o apóstolo Pedro escreve, muito conhecido por nós, é um contexto de
mundanismo imenso, é o contexto de gentios, de perseguição, de escravidão e de total devassidão. Talvez vivamos muito dessas coisas nos nossos dias. Um povo andando de uma maneira mundana, vivendo fora dos padrões do Evangelho, do Reino de Deus, buscando mais os prazeres da carne do que a vontade de Deus. Então, Pedro escreve dentro deste contexto, alertando uma igreja que está no mundo, mas que não é do mundo. Que está num contexto de pecado, mas precisa ser santo. Que está num contexto de devassidão, de prostituição, mas precisa buscar uma vida pura, uma vida reta, uma vida íntegra. Se nós olharmos para a carta, o cidadão do céu mencionado nesta carta é alguém que foi plenamente eleito pelo Deus Pai, que foi regenerado pelo Deus Espírito Santo, que foi salvo pela graça de Jesus Cristo, o Deus Filho, que recebeu uma transformação no seu lar, que se tornou uma família, um lar equilibrado pelo poder que o Evangelho promove, pela transformação do Evangelho, e que entendeu o sentido do sofrimento desse mundo. Então, nós podemos resumir esses primeiros capítulos nisso, que entendeu que muitas coisas que nós passamos, que enfrentamos nesse mundo, tem a ver com esse contexto maior. Agora, Pedro, diante desse quadro, ele faz um apelo a este que não é cidadão deste mundo. Então, Pedro está escrevendo para a igreja santa, que é cidadão do céu, que hoje tem dupla cidadania. Nosso caso, vivemos nesse mundo, temos RG aqui, não é isso? Temos um CPF aqui, temos uma identidade aqui, mas temos uma identidade superior. Somos o povo de Deus e vamos morar no céu. Inclusive, Jesus foi nos preparar uma morada. Uma morada. É o que diz a palavra do Senhor. Então, Pedro vai falar um pouquinho do que muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é a maneira como reagimos, como respondemos diante daquilo que vivemos, diante daquilo que aprendemos, as nossas atitudes, o reflexo de tudo isso, como nós reagimos diante disso. Então, nesse texto, nós encontramos aqui, Pedro vai mencionar pelo menos 3 atitudes esperadas do cidadão do céu, desse que a sua vocação é o alto, a sua vocação é o céu. A primeira atitude esperada do cidadão do céu é a busca pela santidade ou pela santificação. Do versículo 1 ao versículo 6, é isso que o apóstolo Pedro vai tratar. Pedro para de falar somente de sofrimento por sofrimento, mas vai falar sobre o sofrimento que promove santidade, santificação, que transforma a vida, resultado da aprovação de Deus num caráter transformado, de alguém que consegue reagir à cultura do mundo e não entrar na forma, não entrar no padrão que o mundo está vivendo. Pedro vai tratar aqui de pelo menos 2 das 3 faculdades do homem. O homem foi criado à imagem de Deus, e ele reflete essa imagem de Deus nas faculdades que ele possui, que são inerentes ao nosso Deus. O intelecto, nós somos seres pensantes, inteligentes, não é isso? Criativos. As vontades, as nossas vontades, é a segunda faculdade do homem, a nossa volição, está ligado aos nossos desejos mais profundos, por isso nós fazemos planos, e os nossos sentimentos, nossas emoções, como externamos isto, como demonstramos isso. Então, tanto nós quanto o nosso Deus temos essas faculdades, mas as faculdades de Deus em nós, as quais façam que nós reflitamos a imagem, a semelhança de Deus, foi deturpada pelo pecado. Segundo João Calvino, nós vivemos hoje com um espelho embaçado. É como nós nos olhássemos no espelho para ver Deus em nós, mas nós vemos algo embaçado. É isso que o pecado promoveu na raça humana, uma incapacidade de agradar a Deus.
uma impureza. Está turvo, é difícil de se ver a imagem perfeita por causa do pecado. Só conseguimos ver pela ótica do sangue de Jesus, que torna novamente essas faculdades transformadas, faculdades que podem agradar a Deus. Aí sim o reflexo da imagem de Deus em nós, ela está em Cristo Jesus, que é a imagem verdadeira, real de Deus Pai. Quando Deus olha para nós, Ele precisa ver então o Filho dele. Ele precisa ver o Filho dele. Qualquer outra coisa que Ele vê vai ser pecaminosa. Aquele que não está em Cristo continua sendo criatura velha, pecaminosa, suja, inimiga de Deus. Mas aquele que é nova criatura, que está em Cristo Jesus, né, ele passa a refletir agora a imagem de Deus novamente. Ele passa agora a mostrar esse Deus verdadeiro em sua vida, Pedro vai tratar aqui, e ele começa no versículo 1, dizendo assim: armai-vos também vós do mesmo pensamento, Aqui ele vai tratar de intelecto, dizendo que nós devemos entender, sentir e pensar equipados na mesma sintonia com a vontade de Deus. Nós não podemos estar fazendo uma coisa e Deus nos cobrando outra. Nós precisamos equiparar a nossa vida ou nos alinhar com a vontade do Eterno. Esse é o mesmo pensamento, essa é armar-se para andar no mesmo trilho. Versículo 1 ainda, ele continua dizendo: aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O sofrimento da cruz tinha um propósito, não somente de nos aproximar de Deus, mas de implantar em nós novamente a imagem de Cristo. A morte de Jesus na cruz serviu para nos trazer de volta para o eixo. O sofrimento na cruz diz aqui que ele deixou o pecado, ele restringiu o pecado. Se não é a graça de Jesus em nós, nós vamos andar em devassidão, em prostituição, em tudo aquilo que ele vai mencionar nos próximos versos, que tem a ver com uma vida fora de Deus. É a graça de Deus, é o sacrifício de Jesus na cruz, é a operação da graça que restringe o pecado em nós. Sem a operação da graça, o pecado só se potencializa, ele só se amplia, e o sofrimento se agrava para aquele que não está em Cristo Jesus. Diz ele, deixou o pecado. Paulo, em Romanos 6, versículo 11, ele disse: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Praticamente ele utiliza termos correspondentes ao que Pedro escreve ao exortar aqui a igreja. Exatamente, a operação da graça restringe o pecado em nós. Você já imaginou este mundo sem o Evangelho, sem o poder de Cristo, sem a presença da igreja santificada em Cristo? Se esse mundo está ruim, você imagina quantas vezes pior. A presença da igreja permite que o mundo não se decomponha. É exatamente ser sal e luz. Espanta trevas e faz preservar. É o papel da igreja. O sal e da luz. Versículo 2 diz ele: o tempo que vos resta na carne. Estava na mente de Pedro que o sofrimento presente ou o futuro dos crentes era uma forma da identificação deles com a morte do Senhor Jesus. Eu não sei quanto tempo ainda nos resta aqui a cada um de nós, mas nós precisamos estar muito identificados com aquilo que Cristo passou. Pedro está dizendo. Não pode ser em vão. Não podemos tomar ceia do Senhor de maneira leviana, achando que não houve um sacrifício, que não houve sofrimento, que Jesus não morreu de fato. Pelo contrário, nós nos apropriamos dos valores da cruz, do sofrimento que o nosso Senhor Jesus passou para nos santificar, nos salvar e nos santificar. No versículo 2, ele continua dizendo assim: já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Chega de vida ruim. Pedro está dizendo, chega de vida mundana. Chega de viver no pecado. Vocês são um povo da dispersão, é o povo que é foragido, é o povo que está peregrinando na terra, mas vocês não são naturais dessa terra, vocês não podem se aculturar com essa terra, vocês podem até estar na Babilônia, mas vocês são cidadãos do céu. Pode ser que o rei queira trazer para vocês finas iguarias, mas você precisa fazer como Daniel, firmemente resolver não se contaminar. Pedro está dizendo, essa é a realidade do cidadão do céu. Ele não pode ser alguém contaminado. Ele continua tendo andado, não é estar andando, não é permanecer andando, tendo andado, e ele vem falar qual que era a vida ruim antes do Evangelho, antes de ter esse encontro com Cristo. Nós não podemos retroagir na nossa fé, mas avançar. Ele diz assim, em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Pedro então está tratando aqui, não, ele já falou do pensamento, agora ele passa a falar das vontades, da volição nossa, dos nossos desejos mais profundos da nossa carne. Era uma vida de homem gentil, de homem sem Deus, de não crente. E ele passa então a fazer agora uma lista aqui de desejos perversos que estão presentes na vida da pessoa que não tem a presença de Cristo em sua vida. De que não passou pelo processo de santificação, de que o velho homem ainda reina, ainda governa. E ele vai falar sobre dissoluções, ou seja, excessos, licenciosidade, luxúria desenfreada, libertinagem, lascívia. Gente lascivo. É o dissoluto. Ele fala sobre concupiscências aqui, ou seja, desejo, anelo, anseio veemente de qualquer espécie pelo que é proibido. Gente que está querendo buscar aquilo que a Bíblia condena. Essas coisas sempre são feitas no escuro, nas trevas, em rebelião, em rebeldia à vontade de Deus. Pedro vai dizer, vocês andaram nisso. Borracheiras, ou seja, embriaguez habitual, é a farra. Gente quer sair para farra. Você acha que é só hoje? Na época tinha também. Está aqui. Orgias, que são as reuniões sociais para beber, para atravessar a noite, para folia. É o carnaval. Não é a coisa de brasileiro, não. Isso aqui já acontecia e continua acontecendo. É o extravasar da carne. É o extravasar da carne. Ele vai usar um outro termo, bebedices. Essas festas podiam ser encontradas facilmente, onde as pessoas usavam o excesso do álcool, a embriaguez, é para sair do equilíbrio humano, do controle, era para se soltar. Ele fala assim, olha, tem gente quando fica embriagado, ele conta coisas que não contaria para ninguém. Conta mesmo. Faz coisas, inclusive, que não deveria fazer. Se solta. Muitos se soltam na prostituição, no falar, não é isso? Outros na violência, porque estão dominados. O apóstolo Paulo falou assim, olha, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Ele pode promover essas coisas. Paulo não condena o vinho. Só que o mau uso dele promove isso. Mas ele se enchei-vos do Espírito. Alguém dominado pelo Espírito de Deus não vai fazer essas coisas. Não vai fazer essas coisas. Bebedices. E ele vai tratar aqui detestáveis idolatrias. São coisas abomináveis, perversas. São as coisas proibidas na lei e na justiça. É aquilo que é ilícito, aquilo que é criminoso. É aquilo que muitos têm buscado, contrariando o que diz a santa lei de Deus. É exatamente violar a lei de Deus. Sabe aquilo que é santo para Deus e viola, né? Esse é o que o texto está combatendo aqui, detestáveis idolatrias.
E aí ele passa a falar sobre o resultado disso, dizendo assim: porque difamando-vos estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Pedro está dizendo: olha, o ímpio vai olhar para vocês e vai estranhar que vocês não estão andando no mesmo caminho deles. A nossa proclamação, a palavra pregada, ela só tem valor quando existe a palavra vivida. Quando existe o sofrimento pelo Evangelho, a martiria, aqui. É o sofrimento que promove um testemunho verdadeiro para que a proclamação seja feita. Muitas vezes nós podemos gritar muito alto, mas se a nossa vida não corresponder à nossa mensagem, as pessoas não vão ouvir. O mundo precisa ver pessoas diferentes, Pedro está dizendo. Vocês vão estar trabalhando, vocês vão estar vivendo, vocês vão estar andando no meio dos ímpios, mas vocês não são eles. Vocês são santos ao Senhor. Está dizendo, vocês são um povo separado. Então Pedro vai falar agora, do versículo 4 em diante, desse rompimento com a velha vida, né? Do resultado das faculdades transformadas. Interessante que Pedro não trata das emoções aqui, ele trata das vontades e trata do intelecto. Ele deixou do lado. Mas ele trata pelo menos de duas faculdades que precisam ser restauradas. Aqui, faculdades que são agora transformadas pelo Evangelho. Versículo 4. Os pagãos, aqueles que não têm o Senhor, não podem compreender a transformação que acontece na nossa vida. Não pode compreender. Eles estranham. Diz que eles vão injuriar, vão fazer todo o esforço para abafar a voz do Evangelho na nossa vida. É por isso que a pessoa se converte, é transformada pelo Espírito de Deus, rapidamente o mundo tenta abafar. Tenta amedrontar, promove terror na vida da pessoa para ela abandonar o Evangelho. Ele fala assim, agora eu sou crente, eu não posso fazer isso. Aí começa aquelas pegadinhas, né? O mundo começa a atacar. E para ele viver uma vida reta e íntegra, ele vai passar agora a ter um choque cultural com o pecado. Ele entra em colisão, muitas vezes com parentes, com amigos, com colegas, porque ele mudou o jeito dele viver. O estilo de vida muda. Então, aquele que não tem o Senhor, o pagão, ele não vai entender isso. Ele não vai entender. Diz o texto, continua o versículo 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Uma vez que nós não andamos na mesma devassidão deles, o juízo deles está estabelecido. E é porque nós cremos que Deus um dia vai julgar, nós entregamos para o Senhor. Não é papel da igreja condenar ninguém. É papel da igreja viver vida reta para o Senhor. O reto juiz vai se manifestar. Então Pedro declara que essas pessoas vão prestar contas a alguém que é competente para fazê-lo. Quando a igreja começa a pregar uma mensagem de acusação, ela perde o testemunho dela. É a mensagem do dedo. Não sou como os demais. Na verdade, nós éramos como os demais. Infelizmente, muitos de nós ainda é. Apesar da Bíblia debaixo do braço. Muitos ainda são. Mas nós não somos. Nós somos chamados para sermos diferentes. Não é para dizer que somos diferentes. Porque eles precisam ver Cristo em nós. Mas nós temos alguém, Pedro está dizendo, não é pelas mãos de vocês que vocês vão fazer justiça. Não é a igreja querendo enfrentar o mundo com as armas da carne, porque a nossa guerra não é contra a carne e sangue. É contra principados e potestades. A igreja precisa se mover num outro sentido. Versículo 6, diz assim, pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que mesmo julgados da carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Quando nós pregamos o evangelho, nós pregamos para gente que está espiritualmente morto.
Eles não entendem, porque estão mortos. Tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, não tem entendimento. Enquanto o Espírito de Cristo não entra neles, não acontece a obra da regeneração, eles não compreendem. São naturais mortos. Mortos. Mortos nos seus delitos e pecados. Mas o julgamento de Deus para eles será imparcial, inapelável, mesmo estando mortos. Mortos deveriam ouvir. A proclamação do Evangelho, ela é para a salvação, mas também para a condenação. A igreja prega o Evangelho em obediência a Cristo, mesmo que o mundo não queira ouvir. Aquela mensagem é uma sentença. É uma sentença. O seu testemunho é uma sentença na vida do ímpio. A melhor maneira de você julgar a impiedade é pela prática do bem, é pela obediência a Cristo, é por uma vida santa. Porque esta vida será testemunho para a condenação do ímpio. É disso que Pedro está falando. Esse evangelho sendo pregado à consciência destes. Serão julgados na carne estes. Então deveriam viver agora segundo o Espírito. Não deveriam viver segundo a carne, deveriam viver segundo Deus, segundo a vontade de Deus, como Deus vive, ou seja, viver uma vida plena, viver uma vida de eternidade, uma vida separada do mundo. Uma vida separada do mundo. Então, a primeira atitude esperada do cidadão do céu é da busca pela santificação. Deus espera que nós sejamos santos no mundo. O povo separado no mundo. É isso que Deus espera de nós. Mas Pedro continua e nos dá agora na próxima porção a segunda atitude esperada do cidadão do céu, que é uma vida compromissada com a glória de Deus. Primeiro, uma vida de santidade. Segundo, uma vida compromissada com a glória de Deus. Tudo que nós fazemos precisa resultar na glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, seja feito para a glória de Deus. Então Pedro vai exortar aqui que ninguém pense que o julgamento que está muito longe, pelo contrário, o juízo está próximo. E ele começa assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. E ele vai dar os critérios agora. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. A vinda de Jesus, ou a segunda vinda, o dia do juízo, vai marcar o fim desta era. E está iminente, está às portas. Pedro está dizendo, é importante a maneira como nós vivemos. Se nós vivemos para os nossos prazeres, para sermos inimigos de Deus, ou se vivemos para a glória de Deus. O povo estava no mundo, mas precisa viver para a glória do Deus vivo e verdadeiro. E ele fala aqui sobre algumas maneiras de viverem que devem ser observadas. Primeiro ele vai falar sobre uma vida equilibrada. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Tenha uma boa cabeça. Tenha o espírito equilibrado. Pedro está dizendo, tenha uma vida de sobriedade, uma vida de vigilância. A oração nos capacita a olhar além das circunstâncias do presente. A oração nos ajuda a confiar em Deus. Pedro vai dizer, sede, pois, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Uma igreja vigilante, uma igreja equilibrada, uma igreja que busca a presença de Deus numa vida de oração. Busca saber da vontade de Deus. Ele continua falando de outra maneira de viver. A primeira é equilibrada, a segunda é a fraterna. Acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Está dizendo que nós vamos ser capazes de amar o nosso próximo, o nosso irmão, de maneira ardente, de estarmos prontos a perdoar,
a externar esse amor que não é um amor simples, é um amor aqui que cobre multidão de pecados. Sermos levados, então, nesse amor, à gratidão e à devoção a Deus. Versículo 9. Terceira maneira de viver, hospitaleira. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Pedro está dizendo que você precisa receber seus irmãos em casa. Qual que era o contexto aqui? Muitos pregadores itinerantes. A igreja era uma igreja perseguida, ok? Os pastores, os evangelistas, os líderes, eles estavam sempre em trânsito. E os irmãos recebiam nas suas casas. Mas tinha gente que murmurava. Ele não olhava para o reino, ele olhava somente para o seu estado social. Pedro está dizendo, olha, você precisa aprender a receber as pessoas na sua casa. A gente sabe quando é bem recebido na casa de alguém. Quando a gente está atrapalhando, ou quando nós estamos recebendo e a pessoa entende que ele está recebendo uma bênção na vida dele. Você entra na casa da pessoa, não desligou a televisão, eu já fico com vontade de ir embora. Ele está mais antenado no que está passando ali do que na sua presença. Ele não te deu atenção, ele está muito ocupado. Se ele foi para a cozinha conversar com a mulher, ele está constrangido. Ele não está apto para receber pessoas em casa. O cristão é diferente. É o pagão que faz a comparação de quanto que ele vai gastar com a visita. Abraão não faz isso, não. Ele recebe em casa. Com alegria. Ele para o que está fazendo. Não é para receber gente à toa, não, tá? A Bíblia diz que muitos sem saber hospedaram anjos. Ele está dizendo, a gente tem que aprender a ser hospitaleiro. É uma marca, uma maneira de viver compromissada com a glória de Deus. Compromissada com a glória de Deus. Eu sei que muitos de nós têm dificuldades financeiras. E tem gente que não tinha nada. Quando nós somos hospitaleiros, quem controla a nossa despensa não é a gente. É o Eterno. Eu nunca vi uma pessoa hospitaleira passar necessidade. Deus tem interesse na provisão. Quem faz a botija multiplicar a farinha e o azeite é o Eterno. É o Eterno. Na verdade, as pessoas hospitaleiras, a gente nem sabe como é que multiplica tanto. Como recebem com graça e como Deus faz as coisas. É um milagre de Deus. Porque quando nós passamos para o exercício da hospitalidade, não é nós, é Deus em nós. É a operação de Deus em nós. É a viúva pobre que recebe o profeta Elias. Ela não recebe o profeta, ela recebe Deus na casa dela. E diz que nem farinha, nem azeite da botija dela nunca mais faltou. A mesquinharia fecha as portas das bênçãos de Deus. Gera murmuração, que é o contrário de culto, é ofender a Deus. Quando nós somos mesquinhos em nossa vida. Deus não tem compromisso com pessoas mesquinhas, mas com pessoas generosas. Versículo 10 diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que promove a glória de Deus é quando a gente é capaz de servir o outro. Uns aos outros. É a expressão da generosidade de Deus, que tendo todos os dons, compartilha deles conosco. Pedro está dizendo, você precisa fazer isso, servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como bons administradores daquilo que é mais colorido, a multiforme graça de Deus, com tudo que tem de bom no reino de Deus, dos seus dons, das suas capacidades, as habilidades que Deus dá ao seu povo, precisa estar a serviço do povo de Deus. Por isso são dons espirituais, não são talentos humanos. É para o serviço no reino de Deus. É para promover o bem do corpo, é para edificar o corpo. Pedro não gasta muito tempo nesse texto, mas o apóstolo Paulo vai esboçar isso das duas cartas de Corinto, ele trata de dons.
Principalmente na primeira. A habilidade que Deus dá espirituais para a edificação do corpo. Quando nós servimos o nosso próximo, nós exercemos fidelidade a Deus. Somos mordomos desses benefícios. E nós administramos para o Senhor a favor da igreja. Quando nós negamos o serviço ao nosso próximo, nós estamos negando a Deus. Maneira de glorificar a Deus, Pedro está dando, é o exercício no corpo. Qualquer aptidão especial no reino de Deus glorifica a Deus. Como é que isso deve acontecer? Versículo 11, Pedro vai dizer agora como é que essas maneiras devem acontecer. Fale de acordo com o oráculo, ou com os oráculos de Deus. Ou seja, quem profere uma palavra, profere de acordo que Deus comunicou. Não acrescenta, não inventa e não retira. Exatamente, é com fidelidade, conforme Deus disse. É tintim por tintim. É o todo aqui. Diz mais, de igual modo, se alguém serve, faça na força que Deus supre. A Bíblia vai falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todas as suas habilidades, nunca aquém daquilo que Deus tem dado. O que glorifica a Deus é exatamente sermos levados ao limite da nossa capacidade para a glória dele. É o limite da nossa capacidade. É Deus que nos dá força para fazer até onde Ele quer. Se Ele nos dá força e nós não usamos, ela foi desperdiçada. Nosso Deus não desperdiça, manda recolher os 12 cestos cheios. Tinha 5 pães e 2 peixes. Distribuiu. O que não comeu, recolhe. Nosso Deus não joga fora. Quando Ele lida com dons, diz que Ele deu a um, a outro 2, a outro 5. Quem recebeu 2 e quem recebeu 5, saiu para negociar e multiplicou os dons. Quem recebeu um dom, não multiplicou, escondeu. É chamado de servo mau e negligente. Ficou aquém da expectativa do seu Senhor. Aqueles que multiplicaram. É na força que Deus supre. É o poder de multiplicar que Deus dá. A palavra suprir aqui é promover, é equipar. É como um exército ou uma armada que recebe recursos em abundância para a batalha. Assim são as provisões de Deus, abundantes, porque os soldados no campo de batalha não podem parar de receber munição, armamento, equipamento, suprimento, senão perdem a guerra. Essa é a palavra suprir aqui. Ou seja, nós somos chamados para equipar o corpo o tempo todo, com os nossos dons, com as nossas posses, para que não cesse a batalha. Quando nós negligenciamos usar os nossos dons, o nosso tempo, para promover o reino de Deus, estamos aquém do que Deus pede. Não promovemos a glória dele. Quando nós temos recursos materiais, nós negligenciamos de usar no reino de Deus, nós ficamos aquém de promover a glória de Deus. Se há algo que está avançando, nós precisamos manter suprimento. Suprimento. Se a sua igreja está investindo em missões, invista em missões. Gaste tempo, oração, dons. Como é que você pode ajudar? Com todas as forças. Mantenha os soldados que estão na linha de frente equipados. Ele está dizendo, olha, tem gente aqui batalhando firmemente. Equipe ele. Mantenha equipado. Comprometido com a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Essa é a segunda atitude esperada do cidadão do céu. Ele tem compromisso com a glória de Deus. Tudo que ele faz, ele quer promover a glória de Deus. Por fim, Pedro vai falar na última porção sobre uma vida agora resignada nas adversidades. Uma vida dependente de Deus nos desafios que a vida promove. É uma atitude que Deus espera do cidadão do céu. Uma atitude de dependência de Deus. Do versículo 12 ao versículo 19.
Pedro volta ao assunto sofrimento, que nós já pregamos na semana passada, que está lá no capítulo 3, que está no capítulo 1. Ele volta ao assunto para se referir agora ao tempo de sofrimento que estava para vir, ou já viera a comunidade cristã da Ásia Menor e viria sobre a igreja do mundo. Aqui ele vai falar então de uma vida resignada, dependente, que os crentes deveriam ter diante das mais terríveis adversidades. Primeiro, que as adversidades deveriam ser esperadas pelos crentes. Você não deve entrar num campo de batalha achando que o inimigo não vai atirar. Ou seja, um soldado vai para a guerra com um fuzil nas costas e vai desguarnecido, despreparado. Ninguém vai atirar. Aí você vai exposto ao campo. Não! Você vai camuflado. Você vai se protegendo. A qualquer momento o inimigo pode atacar. Tem gente que vive vida cristã achando que aqui é o lugar de mar de rosa, aqui é o lugar de aflição. E o Senhor Jesus não deixou ninguém aqui assim entrar na vida cristã achando que não... Ele falou que ia ser uma vida difícil. Os que queriam viver pelo Evangelho seriam perseguidos. Se não há perseguição física, ideológica, há em outras áreas, há perseguição. Versículo 12 e 13, ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Oh, que susto! O mundo está me atacando. Oh, acorda. Ele falou que o negócio ia ser assim mesmo. Não é para você ficar assombrado, não. Quando um crente novo chega na igreja, a gente tem que enganar ele, não. Eu falei: meu filho, seus problemas começaram. Só que você tem um Senhor que venceu todos eles. Seus problemas começaram, porque enquanto Satanás tinha seu voto, ele tratava você bem demais. A partir de agora, ele é seu inimigo. Declarado. E a sua carne é fraca. E há muitos irmãos seus que são fracos, que colaboram ainda para que a coisa aconteça. Versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegrais exultando. Pedro, então, vai dizer aos crentes que eles não deveriam estranhar. Deveriam, na verdade, regozijar. Entender que é um privilégio. E Pedro vai falar aqui de fogo ardente, ou seja, que os crentes seriam expostos ao fogo, a um teste de fogo. E ele já referiu a esse teste no capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele já se referiu a esse teste, que seríamos provados. Então, esse texto refere-se muito à perseguição que Nero levantou. Por isso ele usa o termo fogo. Por quê? O contexto que Pedro escreve é o período que Nero incendiou Roma e queimou muitos cristãos. Os jardins do palácio ficaram cheios de crente pendurado, queimando. Uma semana pendurados ali queimando. Então, isso assustou muita gente. Muita gente estava abandonando a fé porque o imperador estava queimando todo mundo. Pedro falou: gente, vocês estão assustados por quê? Fazia parte. Você não leu as condições gerais? Tem muito crente que está fazendo igual compra coisa aí, faz contratos, né? Entra para a fé sem ler as condições gerais. É por isso que nós temos uma classe de princípios com as condições gerais muito boas lá. O mestre Cleito fica lá ensinando. Olha, tem isso. Tem muitas garantias boas, mas tem os riscos do evangelho. Não vá achando que vai ser um mar de rosas. A música antiga diz assim: olha, pregador de rosa, J. Neto, prega os espinhos também. Pregue os espinhos também. Fala das coisas que vão acontecer, das tribulações, das perseguições, que é a realidade da fé, a provação. Versículo 13, os crentes deveriam ser encorajados. Pelo contrário, diz ele, ao invés de ficar amedrontados, pelo contrário, deveriam ficar encorajados, sentir-se confortados, fortalecidos, encorajados a serem coparticipantes do sofrimento de Cristo. É um privilégio. Se o mestre sofreu, eu não vou sofrer? Eu sou um discípulo ileso?
Pelo contrário, ele diz que nós passaríamos também. Jesus fala de fardo, o fardo dele foi pesado. Mas você acha que não ia deixar nenhum? No céu não tem sofrimento, mas aqui há sofrimento, sim. Versículo 14, mas os crentes seriam bem-aventurados, mesmo diante das adversidades. Uma vida resignada, dependente de Deus, entendendo isso. Aqueles que sofrem perseguição por causa do nome de Cristo, verdadeiramente são abençoados. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É um privilégio. Repousa a Shekinah de Deus, o esplendor visível da glória e da presença de Deus na vida daquele que é perseguido. A Bíblia fala que quando Estevão foi apedrejado, e isso em muitos mártires aconteceu, isso não era algo incomum, pelo contrário, era algo comum na vida daqueles que morreram pelo Evangelho. Estevão sendo apedrejado, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava. Havia glória de Deus na vida dele. E ele intercedia pelos seus algozes. Diz que um dos pais da igreja, Policarpo de Esmirna, morreu numa estaca, o imperador era Marco Aurélio na época. Fez várias ameaças, e ele era o líder. Ele era o discípulo número 1 do apóstolo João. É o substituto do apóstolo João. Anos 170 e pouquinho, da era cristã. Morreu queimado numa estaca. E diz que ele era queimado, mas não morria. Ele louvava, ele adorava a Deus. E dizia para o imperador, tu me ameaças com leões, me ameaça com fogo, você não conhece o poder de Deus. Pregava cheio de fogo. Aquele ali era um pentecostal daqueles, hein? Na estaca, amarrado, e continuava pregando. Muitos que viram aquele espetáculo se renderam a Cristo e se tornaram outros Policarpos da época. Um avivamento. Mártires cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, a Shekinah tomava esses irmãos. O sangue dos mártires, semente do cristianismo. É o que se dizia, porque quando levava alguém ao sofrimento mais extenso, que é até a morte, por causa do Evangelho, e essa pessoa amando mais a Deus do que a própria vida, isso promovia uma mudança naquele contexto. Era um tiro pela culatra. Saiu pela culatra. Nabucodonosor presenciou isso. Lançou Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu prefiro usar o nome deles como judeus abençoados do que os nomes babilônicos. Mas lançaram os três na fornalha de fogo ardente. Aqueceu ainda mais. Mas Nabucodonosor passa a ver 4 homens lá. Algo extraordinário, Shekinah de Deus. E diz que o quarto era semelhante ao Filho de Deus. Jesus passeava com eles pelo fogo. É o Espírito da glória de Deus. Versículo 14. Presente ali. Isso é uma vida de total dependência de Deus. Ao invés de blasfemar, os mártires glorificam a Deus. Aqueles que sofrem por amor a Cristo. E diz que sobre a igreja perseguida repousa a glória de Deus. O maior conforto da igreja árabe perseguida é a glória de Deus. Há uma igreja muito perseguida, esmagada na Coreia do Norte. Fortíssima. Debaixo de grande perseguição ali. É a igreja que mais cresce. Não tem mais contagem de quantos crentes já tem na Coreia do Norte. O Evangelho, como é que está fazendo a transformação lá? O imperador lá está louco. Está soltando bomba, está fazendo... Mas não tem como calar o Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Quanto mais crentes ele persegue, mais a igreja cresce. Foi assim na Índia. Foi assim na China. A igreja se espalhou. É onde a igreja mais perseguida, é onde ela cresce. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, como alguém que se intromete em negócios de outrem. O sofrimento que Deus aprova é pelo seu nome.
é por sua glória, nunca pelo motivo torpe, maligno. Se alguém sofre assim, ele está atraindo para si mesmo sofrimento. Quando alguém é preso porque fez algo de errado, é um sofrimento justo pelos seus pecados. Mas quando alguém sofre sendo santo, é um culto a Deus. É um culto a Deus. Tem que falar assim, mas fulano está sofrendo tanto. O que ele fez? Roubou o Brasil e está sofrendo? Deus é justo. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ceifará. Seja crente ou seja ímpio, vai colher. Não tem meio. Não tem meio. Mas se você semeia graça no sofrimento, da graça você colherá. Dependência de Deus. Não sofra porém nenhum como assassino. Pedro diverte aqui. O que torna nulo o testemunho é a prática. É a prática. Alguém poderia dar um bom testemunho a respeito do Evangelho, mas como está em pecado e sofrendo por causa do seu pecado, o seu testemunho é nulo. É nulo. É anulado. Não tem sentido para o mundo. Não atrai o outro a conhecer a Deus. Mas ele disse, mas se sofrer como cristão, versículo 16, não se esqueça de que esse sofrimento não é vergonhoso. Não se envergonhe disso. A pessoa que se chama pelo nome de Cristo, esse não deve ficar envergonhado. A palavra cristão só aparece 2 vezes no livro de Atos. Lá em Antioquia, no capítulo 26 depois. Capítulo 11 e no capítulo 26 de Atos. 11 diz que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Para o mundo era um termo vergonhoso. Muitos tinham vergonha de se chamar cristãos. Tem muita gente que até hoje, para ficar de bem com o grupo dele, para não perder a sinergia com o mundo, ele se envergonha do nome de Cristo. Pedro está dizendo, é um privilégio carregar esse nome. Quando alguém perguntar, você fala assim, eu sou um discípulo verdadeiro, eu sou um pequeno Cristo, eu sou um chaveirinho de Jesus mesmo. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Há um hino bonito no nosso hinário, diz assim, direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de dizer. Direi ao mundo que ele volta. Direi ao mundo. O mundo precisa saber a quem eu sirvo. Os cristãos perseguidos em tendas, ali no norte do Iraque, nas suas tendas, há pintado e há bandeiras do cristianismo em todos os lugares, dizendo, somos cristãos. E os cristãos estão sendo procurados para serem mortos. Mas eles vão dizer assim, nós somos cristãos, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Não nos envergonhamos do Cristo quem nós servimos. Dependência de Deus. Aquilo que afronta para o mundo é a glória nossa. Dizer, essa bandeira a quem eu abracei. Versículo 17, diz assim, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Os tempos tormentosos já batiam a porta da igreja. Naquela época era só o começo. Só o começo. O que nós estamos vendo hoje, 2000 anos passou. Quantos crentes foram perseguidos e continuaram dependendo de Deus? A igreja não morreu. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Uma vida resignada, dependente de Deus, no meio das adversidades. A casa aqui representa o povo de Deus, não era o templo. É sobre o povo de Deus, a perseguição começou. Então, a gente está muito preocupado com as leis que estão sendo pregadas ou votadas no Congresso. Não é papel da igreja se preocupar com isso. O papel da igreja é se preocupar em pregar o Evangelho. Não é pelos parlamentos que nós vamos mudar a nossa nação. É pela proclamação, pelo testemunho. A igreja está lutando no tribunal errado. Está preocupada em discutir todas as leis. Meus irmãos, se o mundo fizer diferente, nós vamos fazer certo. Acabou. Se falar que amanhã você tem que casar homossexuais dentro da igreja, nós não vamos casar, nós vamos pagar o preço. Ou nós vamos acovardar, só quando está bom.
Nós não temos compromisso com o mundo a não ser de proclamar Cristo ao mundo. Nosso papel não é mudar o mundo, é anunciar quem pode mudar. Se não quiser, queima-se. Vai se queimar depois. O juízo virá. Não é papel da igreja. Ninguém tem que convencer o outro pela força. Aqui não é Estado Islâmico. O cristianismo prega amor, graça oferecida. Quem quer, anda. Quem não quer, quem não ajunta com Jesus, se espalha. E depois se espatifa. É isso que acontece. Não é papel nosso. Querer mudar as leis do país para ficar bom, para viver um cristianismo. O céu não é aqui, somos cidadãos do céu. A igreja quer transformar a terra no céu. Não é papel nosso. É anunciar Cristo e o juízo dele. Porque aqui não vai ficar, pelo menos na minha Bíblia diz que não vai ficar nem raiz e nem ramo. Não vai ficar. Versículo 18, diz ele, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se o julgamento para o povo de Deus é tão rigoroso, se Deus nos trata com rigor, como é que vai ser a sua severidade para aqueles que são indolentes, incrédulos? É indescritível o sofrimento do ímpio. Se ele tenta nos apertar, Pedro está dizendo, eles não conhecem o julgamento de Deus. Não conhecem o fogo consumidor. Se o mundo quer pregar terror para a igreja, não conhece o terror do céu. E quando Jesus julgar, não conhece o nosso Deus. É por isso que nós tememos a Deus. Nós sabemos que Ele é um perigo. Nós servimos um Deus vivo, verdadeiro, que julga e condena o culpado e não inocenta. Não há amiguinhos de Renan. O nosso Deus não. É justo. Aquilo que semeia, colhe. O mundo precisa saber disso. É papel nosso anunciar, não é papel nosso nos defender. E ele termina o versículo 19, falando dessa vida resignada. Ele diz assim, por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O crente tem um segredo que o incrédulo não conhece. Um mistério que ele não conhece. Eles encomendam. Aqui está a parte de resignação, entrega. Entrega as suas almas aos cuidados de Deus. Na mesma vocação, no mesmo sentido da oração de Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. No meio da luta eu entrego. Isso é um culto suave a Deus. Eu entrego. No meio da angústia, do sofrimento, eu digo assim, Senhor Deus, eu me rendo, eu me entrego. Estou nas tuas mãos. Quando está nas mãos do Senhor, ele faz assim, ó. Eu quero ver quem toca. Eu quero ver quem pega. Eu quero ver quem tira. Porque agindo o meu Deus, eu estou nas mãos dele. Quem impedirá? Quem impedirá? Os crentes precisam estar em inteira confiança, cientes de que Deus não pode falhar. Então, o cidadão do céu é alguém que busca uma vida de santidade. Senão ele é cidadão da terra. Pedro faz isso o tempo todo. O cidadão do céu, a atitude dele é uma vida reta. Se ele não busca a santificação, ele não verá o Senhor. Tem muita gente que não busca a santidade. Não faz parte do povo de Deus. Não vai morar no céu. Porque se não busca a santificação, é mundano, é pagão. Está negando o evangelho que diz que mudou sua vida. O estilo de vida muda da gente. O cidadão do céu é alguém que tem um compromisso em promover a glória de Deus em todas as coisas. No final, o resultado maior é que o pódio já tem alguém que está sentado nele. Eu não faço nada por glória própria, eu não posso fazer. Não importa o departamento que você serve na igreja, meu irmão. No final das contas, se Jesus não for glorificado,
Se você acha que você vai ficar sentado, que você vai receber aplauso, elogio, você está indo com a motivação errada. Você não está servindo a Jesus, está servindo a si mesmo. Glória de Deus. A atitude esperada do cristão é a dependência de Deus. Uma vida resignada no meio das adversidades. No final de tudo, Pedro está dizendo, entrega-se diante do Senhor. Convido você a baixar sua cabeça nesta manhã. O que Deus espera de você? O que Deus espera de nós? Será que você está além ou aquém daquilo que Ele espera de você? Deus nos chama nesta manhã atenção para uma vida transformada. Aquilo que Ele espera de nós. Se você está aquém da vontade do Senhor, coloque-se na mão do Senhor nesta manhã. Se arrependa dos seus pecados. Peça a Ele que mude o seu ser, te transforme. E as suas faculdades possam estar destinadas a obedecer à vontade de Deus. Você possa desejar aquilo que é reto, aquilo que é santo. Você possa praticar aquilo que é reto, aquilo que é santo. Que você possa depender mais de Deus, que você possa promover a glória de Deus, que você possa ter uma vida mais santa em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. Não temos, ó Deus, para onde fugir a não ser obedecer a Tua palavra. Obrigado que a Tua palavra, ao mesmo tempo, Deus, que ela acorda, ela também nos encoraja, ela também nos fortalece, ela, ó Deus, nos anima, nos motiva a caminhar na fé cristã. Abençoe a Tua igreja. Abençoe a igreja perseguida em todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor pelo testemunho dos crentes verdadeiros. É por isso que a igreja do Senhor não morreu. Porque ainda que ela morre, o Senhor a ressuscita, o Senhor a levanta, o Senhor multiplica os filhos. A igreja continua produzindo discípulos. E ela nunca foi tão grande como ela é no nosso tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em toda a terra a sua glória é ouvida pela igreja. Perdoe-nos, ó Deus, quando nós negligenciamos nos santificar, testemunhar de Ti, quando não promovemos Tua glória, quando não dependemos de Ti. Ensina-nos, ó Deus, em Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.